essa semana passada, não sei, agora, perdida com data já. Aconteceu uma situação lá em casa que eu fiquei pensando e o Espírito Santo ministrou uma coisa muito forte no meu coração. E meus pais agora, eles estão, eu falei com eles e vou expor aqui também, né? Que a idade vai chegando, aí vai tendo que caçar coisa para fazer. Aí eles estão montando horta lá em casa. Aí, tá até bonito, gente. Tá ficando muito bonito. A gente tá comendo um monte de coisa da horta. Mas aí, essa semana, atrás da minha casa, é reserva florestal. E aí, essa semana, meu pai, lá nas aventuras dele, achou um galho. E esse galho já estava cortado, tipo assim, jogado só para ir jogar fora, não sei. E o galho, ele começou a dar broto. Tipo assim, saiu vida dele, sabe? E meu pai ficou espantado e foi mostrar para mim, mostrar para minha mãe. Na hora que ele me mostrou, eu estava trabalhando. E aí eu falei, fiz aqui. Obrigada, pai. Mas continuei trabalhando. Depois aquilo, falei, meu Deus, o que Deus faz, né? E eu quero, te dando essa dica aí, ler com você o texto de Jó, capítulo 14. A gente vai ler os versículos de 7 a 10. E aí eu quero que você foque aí também que o galho estava jogado, mas começou a brotar. Foca nisso. Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado, o ser humano expira, para onde vai? Pai, essa é a tua palavra, essa é a manifestação da tua palavra nas nossas vidas e nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez, fale ao nosso coração, ministra a tua palavra, que possamos sair daqui conhecendo um pouco mais dela, sendo ministrados e cheios pelo teu poder, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E a gente lê um texto que está na história de Jó. Se você nunca leu o texto de Jó, se você não conhece, ou se você esqueceu, eu vou te dar uma lembrada assim. Jó foi aquele cara, aquele homem, que ele era muito rico. Se você voltar lá no capítulo 1, capítulo 2, vai contar essa história para você. Ele era muito rico, tinha tudo, mas perdeu tudo. Como ele perdeu? O diabo foi conversando ali com Deus e Deus falou com ele. Eu conheço meu servo Jó. Sei que ele é. Então, diabo, você pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. E Jó perdeu tudo. Estou te contando aqui bem rápido, bem resumido, mas depois você lê essa história que eu sei que Deus vai falar com você também. E Jó perdeu tudo. Tudo que ele tinha, todos os gados, todas as riquezas, os filhos, tudo. Gente, imagina você perder tudo de uma vez. Perder seus filhos, sua casa, seu dinheiro, suas posses, seus gados, seus tudo, você perde de uma vez só. Hoje em dia a gente não tem gado, né? Mas pensa assim, perdeu seu carro, sua moto, tudo que você imagina que você tem, acabou. Exatamente isso que aconteceu com Jó. E Jó, ele tinha 4 amigos que foram conversar com ele depois que isso tudo aconteceu. E aí, Jó primeiro começa ele se queixa, e a esposa fala com ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó não faz isso. E aí, Jó, vem 4 amigos de Jó para conversar com ele, depois que ficaram sabendo disso tudo que aconteceu. E esses amigos, nesses diálogos que são retratados aqui, Jó também vai respondendo. E esse texto que nós lemos é uma parte da resposta de Jó para um desses seus amigos, a Zofar. Tem Zofar, Elias, deixa eu ver, os outros eu não lembro, mas aí você lê, está nos capítulos anteriores ali, você vai vendo aí. E ele responde para Zofar. E esse capítulo, o capítulo 14, um capítulo da resposta de Jó,
fala sobre a brevidade da vida. A nossa vida, ela passa muito rápido. E a gente sempre escuta história, né? Eu escuto e hoje em dia eu já falo também. Meu Deus. Que a gente fica, na minha época, lembro como se fosse ontem quando isso aconteceu. No meu tempo acontecia assim. Mamãe fala isso, papai fala isso, pastor, acho que todo mundo aqui, eu falo. Olho para as crianças e fico, meu Deus, na minha época. Eu fico, gente, estou falando na minha época já. Mas por quê? Porque o tempo, ele passa muito rápido. A vida, ela passa muito rápido. Se a gente não prestar atenção, passa que a gente nem vê e nem vive o que a gente tem para viver. E aconteceu isso com Jó, nessa parte. Ele fala que esse lamento dele é sobre a brevidade da vida, de que as coisas chegam, mas se vão também. O versículo 1, ele fala que o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo. E é o que acontece com a gente. Nosso tempo, ele é muito breve. Se a gente for comparar viver 100 anos aqui na Terra com toda a eternidade, o que são 100 anos se a gente comparar com a eternidade? Se a gente comparar com a eternidade de um Deus que é, sempre será, não tem início, não tem fim. O que são os meus inícios lá em 1998 e o meu fim, não sei quando Deus vai me chamar. Nada. Uma mísera poeirinha que está ali no espaço, perdido, não é? Mas aí, quando fala disso, ele faz uma comparação. Ele fala dessa brevidade humana, de que a gente vai morrer, mas ele fala que para a árvore tem esperança, porque mesmo cortada, ela volta a brotar, e não cessam os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. E o versículo 10 fala que quando a gente morre, o ser humano, a gente fica prostrado. Mas a planta, que são os versículos que a gente leu antes, o que acontece com ela? Acontece o que aconteceu com o galho lá que meu pai achou. Ao cheiro das águas, ela brota e dá flores como nova, como planta nova. E nós precisamos ser como essas plantas. Somos humanos, você planta? Sim. Como? A gente precisa firmar as nossas raízes. E as nossas raízes precisam estar firmes e profundas no lugar certo. Que lugar certo é esse? A gente vai chegar lá. A gente pode admirar muitas pessoas à nossa volta. Eu vou falar de mim. Tem muitas pessoas que eu admiro em muitas áreas. Não vou citar nome porque seria injustiça eu citar todo mundo. Vai levar muito tempo, injustiça esquecer de alguém. Mas tem muita gente que eu admiro muito. Mas a minha firmeza, ela está em Cristo. Eu posso até ajudar muitas pessoas me ajudarem, eu confiar em muita gente, mas minha confiança mesmo precisa estar em Cristo, porque Ele é onde a gente precisa firmar as nossas raízes, porque Ele, trazendo uma aula de biologia, Ele é a nossa seiva, Ele é aquilo que nos traz vida. A seiva é aquilo que a raiz ela puxa do solo e dispersa para toda a planta. E se a gente, lá na faculdade, tem uma... Eu não sei o nome daquela planta, não. O senhor sabe, pastor, que aquela planta tem lá na faculdade? Na UMESP? Ai, meu Deus. Gente, ela é enorme, enorme de grande. E as raízes dela, você vê assim, ó, elas espalharam na faculdade inteira. E ela é muito grande. A gente precisa ser assim. Ela por fora é enorme, mas se a gente for pensar a profundidade da raiz daquela árvore para sustentar todo aquele galho, precisa ser muito grande. E é onde nossa profundidade precisa estar. E eu vou falar com você hoje um pouquinho sobre isso, sobre firmar nossas raízes. Estamos no dia de Pentecostes, certo? Falamos sobre isso, ministramos sobre isso, cantamos sobre isso. Mas se a gente não estiver firme no Espírito Santo, no texto de Atos 2 falam que eles tinham tudo em comum, que eles estavam unidos e por isso todos ficaram cheios. A gente precisa estar assim, firmes em Deus, para que todos sejamos cheios e que a gente possa inundar muitas outras pessoas com esse Espírito Santo. Então, para a gente ter uma raiz profunda em Jesus,
a gente precisa primeiramente confiar. Confiar. Difícil? Às vezes. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode fazer. Porque a gente acha que a gente é forte. Porque a gente acha que a gente é mais inteligente que Deus e quer tomar posição que não é nossa. A gente quer assumir uma posição que não é nossa. Fala assim, ó. Deus fala assim, filho, filha, ó, isso. Você fica assim, mas eu sei que isso é melhor porque eu sou melhor. Sinto te informar que não, tá? Desculpa. Mas aí, confiar quando? Em alguns momentos? Não. Confiar 99,9% das vezes? Também não. A gente precisa confiar 100%. Não existe essa história de nisso eu não vou confiar. A gente não tem como ter essa parte do não quero hoje. A gente passa por isso? Passa. Mas é por isso que aqui, ó, mesmo para a árvore cortada, há esperança. Mesmo quando a gente não confia, quando a gente se afasta, quando a gente deixa Jesus e a nossa árvore ela é cortada e a gente seca e a gente perde a vida, há esperança, porque ao cheiro das águas ela brota. E há esperança para mim e para você. Então, mesmo que agora, ouvindo isso, você tenha pensado aí com você e tenha pensado assim, não confiei 100% não. Dá tempo. Volta que dá tempo. Confia que dá tempo. Porque há esperança para mim e para você. O inimigo ele faz com que a gente não confie. O inimigo quer fazer com que a gente não confie em Deus. Mas a nossa posição é não deixar isso acontecer. Jó, ele foi muito tentado, gente. Depois você lê lá a história. Coitado, do homem passou por poucas e boas. Mas ele seguiu confiando naquele que ele sabia que ia fazer. Naquele em que ele cria. E ele não amaldiçoou o Deus dele como a esposa dele falou. E numa situação daquela, eu acho que eu e você, murmuradores do jeito que somos, a gente ia. Mas Jó, ele só foi se questionando com Deus. E ele entendeu. Quando você lê todos os capítulos de Jó, você tem a gente entende o que Deus fez na vida de Jó e o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Então confia, porque às vezes não, todas as vezes, Deus ele leva a gente, ele leva o nosso coração para um lugar de vulnerabilidade, onde a gente está exposto para ele se revelar como protetor. Ele leva o nosso coração para um lugar onde a gente fica, o que eu vou fazer agora? E ele se revela como aquele que cuida, que guarda, que protege a minha vida e a sua. E ele está empenhado em mostrar, através desses processos, que nós precisamos e podemos confiar nele, os nossos maiores anseios, as nossas maiores riquezas, os nossos maiores sonhos, porque ele pode cuidar de mim e de você. E passar pelo processo de confiar, tem o passo de decidir. Então, decida. Se você identificou hoje de que tem alguma coisa que você não está confiando, decida confiar. É o primeiro passo. Pode parecer pequenininho? Pode, mas não é não. É muito grande. Então, ó, dá esse primeiro passo de confiar. E quando você decidir confiar, os próximos passos também serão de confiança, também serão de decisão. Então, é importante a gente dar o primeiro passo. Eu não consigo chegar à porta da igreja se eu não der o primeiro passo. Eu tenho que ir dando um passo de cada vez aqui, ó, até chegar lá. E assim é a nossa caminhada, de decidir confiar. A gente vai dando um passo de cada vez, um passo de cada vez. E a gente decide confiar. E a gente vai aprender a confiar em Deus. E uma outra coisa que acontece, a gente decidiu confiar. A gente decidiu aprofundar as nossas raízes. E quando a gente aprofunda, e até antes disso, a gente passa pela tempestade. E ou se passem. E quando a gente passa pela tempestade, se uma planta, uma árvore, ela tem a sua raiz rasinha, coitada, ali fininha, não aguenta a tempestade, não. Aquele vento que vem, que tira tudo do lugar, ela tira também. Mas aquela planta que tem aquela raiz firme, profunda, lá dentro, ela mexe aqui, ó.
por causa do vento, mas ela não tomba, não. Ela não cai, não. Se ela estiver firme, viva, profunda, pode vir a tempestade que for. E ela permanece ali, ó. Dá aquela balançada por causa do vento, né? Também tem como ela ficar imóvel. Mas ela permanece firme. Ela permanece ali, constante. E é o que eu e você precisamos fazer. Permanecer firmes e constantes, mesmo nas tempestades. Porque Deus, deixa eu te contar uma coisa, Ele não está, assim, totalmente interessado no nosso conforto. Porque se Ele tivesse, Ele não ia deixar o Consolador, né? Se a gente fosse viver as 1000 maravilhas para sempre na terra, Consolador, o que celebramos hoje, o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo, não seria, vou botar entre aspas aqui, tão necessário. Porque Jesus sabia, ao deixar o Espírito Consolador para mim e para você, de que a gente passaria pela tempestade. E a nossa zona de conforto é estar na tempestade com Jesus. É passar pela tempestade com aquele que cuida de mim e de você. Nossa zona de conforto é estar no meio, dentro do barquinho, no meio do mar, na tempestade, mas sabendo em quem a gente crê, sabendo em quem está no barco com a gente. E é Ele que está no barco comigo, com você. E não importa a tempestade, Ele sempre estará presente. Então, decida confiar. E, às vezes, para a gente, é difícil a gente tomar essa decisão, dar esse primeiro passo. Falar assim, agora eu decido confiar. Porque quando a gente fala isso, não, agora eu decido. Ali, 3 passos depois, acontece alguma coisa e a gente já dá aquela balançada. Mas não desanima, não. Não desanima, não. A nossa constância, ela vem da gente tentar ser constante. A gente só alcança uma constância quando a gente persevera naquilo que Deus nos chamou. E o nosso primeiro chamado é sermos discípulos, amigos, próximos, íntimos de Deus, para anunciar as boas obras e as maravilhas desse Espírito Santo, desse Jesus que me resgatou, te resgatou e nos resgata todos os dias e onde a gente pode mergulhar. O nosso primeiro chamado foi ide, nosso primeiro ministério, ide, indo, fazei discípulos. Isso sobrepõe a um cargo, se sobrepõe a um título, se sobrepõe a tudo aquilo que a gente acha que conquistou aqui na terra. Nosso primeiro ministério é vai e anuncia. E quando estamos com o coração cheio, com nossas raízes profundas, e falar de Jesus se torna normal na nossa vida. Porque a gente está tão cheio daquilo, nosso coração está tão inundado com aquilo, que a gente não aguenta guardar para a gente mesmo. Então, a gente vai e faz discípulos até os confins da terra. Então, nesse texto, eu quero dizer que há esperança para mim e há esperança para você. E mesmo quando a nossa raiz, ela aqui, ó, caiu, nossa arvorezinha, ela caiu, e a gente não está mais firmado na terra, e a gente olha e fala, meu Deus, eu estou seca, eu estou sem vida, eu estou fora, eu não estou firme. Há esperança para mim, para você, porque ao cheiro das águas, ao cheiro do oceano do Espírito Santo, nós brotaremos de novo. E dali, onde parecia impossível sair vida, onde parecia impossível acontecer alguma coisa, o Espírito Santo vem, Deus vem e sopra o Espírito de vida de novo em mim e em você. E a gente pode começar o nosso processo novamente de aprofundar as nossas raízes. Então, meu irmão, minha irmã, aprofunda as suas raízes. Aprofunda aquilo que Deus tem falado com você. E aprofunda suas raízes no lugar certo. No lugar onde é para a gente afundar. Porque às vezes a gente se firma na confiança de tem uma casa, então a gente aprofunda nossas raízes nessa confiança. Tem um carro, a gente aprofunda nossas raízes nessa confiança. Tem um amigo muito próximo, a gente aprofunda nossas raízes ali. Mas ali você não vai ter vida em abundância.
A gente pode até ter tudo isso, e que bom que tenhamos tudo isso, mas nossa verdadeira raiz, e a nossa raiz, a nossa verdadeira vida, ela precisa estar firme, funda naquele que é a própria vida, Jesus. Naquele que ministra o meu coração e ministra o teu. Quando ninguém mais tem palavra de consolo para dar para mim e para você. Quando nada mais acontece e a gente olha e fica assim, não adianta você falar nada comigo, porque minha vida está muito difícil e o que você falar não vai adiantar nada. O Espírito Santo, ele fala e ele te consola e ele te conforta. E ele te coloca ali, sabe aquele abraço que você fica, é o melhor abraço do mundo? O do Espírito Santo é 1 milhão de vezes melhor. Então se achega nesse Espírito Santo que celebramos hoje, que desceu e trouxe vida, e trouxe transformação para a vida daquele povo. Ele pode transformar a minha vida e a sua. É só a gente decidir, dar um primeiro passo, e ele inunda o nosso ser. E como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele está aqui, ó. Deixa eu entrar e te ajudar. Permita que ele faça isso. Ele pode até chegar e mudar tudo de lugar, mas eu e você, a gente precisa permitir que ele entre para mudar tudo de lugar. Então, deixa que esse Espírito, essa vida, inunde o seu coração, inunde o seu ser. E depois vai me lendo esse texto, vai lendo o capítulo de Jó. Eu tenho certeza que Jesus vai falar ainda mais ao seu coração, assim como falou com o meu. E que você possa ser cheio do Espírito Santo, tendo raízes profundas nos lugares certos, para assim você ser firme e frutífero. E além de ter vida em você, que você possa dar frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que gerem frutos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Eu te convido então a colocar a mão no seu coração, a pensar naquilo que você passou ou que você tem passado, numa situação que você fala para mim assim, Karine, olha, já desisti. Muito difícil, não está dando, nada mais tem solução, nada mais tem jeito. Tem jeito, tem solução. E o nosso jeito e a nossa solução é Jesus. Não vem querer dar uma de jeitinho brasileiro e querer mudar da sua forma, do seu jeito. Faz isso não. Transforma a sua vida com Jesus. Deixa Ele transformar a sua vida e Ele dá jeito no que precisa dar jeito, porque é o que Ele faz. Então, põe a mão no seu coração, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, como a planta nova. Pai, nós acreditamos nessa palavra, e ministramos ao nosso coração nessa palavra, que ao cheiro das águas nós brotaremos e daremos vida de novo. E mesmo que a nossa vida, Senhor, esteja seca, sem vida, nós acreditamos e confiamos que ao cheiro e ao soprar do Teu Espírito Santo teremos vida novamente. O Teu Espírito Santo encherá o nosso coração e não cessarão os nossos rebentos, mas viveremos em Ti, com a Tua vida e com raízes profundas, em nome de Jesus. Amém.